convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer: ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O segundo domingo da Quaresma é sempre marcado por esta passagem da transfiguração do Senhor, né? Nós observamos aqui no Evangelho de Marcos uma narração mais direta, né? Mas nos outros evangelhos também, quando é Mateus, Lucas principalmente, também se descreve um pouco mais sobre os detalhes da transfiguração. Antes de falarmos da transfiguração, um outro ponto que faz essa ligação direta com o Cristo transfigurado hoje, nós temos que lembrar essa questão do sacrifício, né? Que aparece aqui no livro do Gênesis, com a experiência de Abraão, né? Abraão é o pai da fé. Abraão foi o primeiro a ter fé no Deus único. Deus se apresenta a Abraão, né? E tendo se apresentado a Abraão, faz a ele um convite, né? Dentro do momento da vida dele, da situação que ele se encontrava. Abraão era um homem rico, né? Já tinha herdado dos seus pais terras, animais, possuía tendas, empregados. Nós conhecemos a história de Abraão, né? Mas Abraão também foi se passando a sua vida, e nós sabemos, né, que o detalhe principal da vida de Abraão, quando Deus chegou até ele, foi a questão da idade, né? Abraão, sendo rico e tendo tudo, não tinha ninguém para deixar tudo aquilo que Deus já havia concedido a ele, né, as suas posses, né? A vontade de Abraão sempre foi esse desejo, né, de ele possuir um filho. Chegado o momento, após a experiência, né, Abraão e Sara têm esse filho. Nós conhecemos a história, né? O anjo vem e diz que daqui 9 meses ele voltaria e daria um filho. Abraão e Sara. Sara também, os seus dias, a sua idade, chegou a rir, né? Assim, não rir de deboche, mas fala: poxa, né? Como eu na minha idade ainda vou gerar um filho com 80 anos? Humanamente, claro, é impossível. Porém, nós sabemos, na verdade, Deus estava iniciando essa intimidade, essa aproximação. Ele se manifestou a Abraão e isso leva um tempo para entender. Humanamente, até também nós, falar: poxa, eu quero mais, né? Como conseguir isso?
Como conseguir isso? Né? E Deus mostra que tudo parte dele e concede esse filho. E hoje nós vemos aqui Deus chamando Abraão, e ele responde. Um homem atento, um homem que tem fé, sempre responde a Deus. Abraão respondeu: aqui estou, a prontidão. E aí entra em cena um momento ímpar da história de Abraão, né? Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto sobre o monte que eu te indicar. Um homem que tinha tudo, agora tem a presença do Deus único, está seguindo o Deus único, precisa abrir mão de uma coisa só, ele que tinha tudo, a coisa mais importante, né? O seu próprio filho. Oferecer em sacrifício o seu único filho. Né? E a gente já ouviu isso. Muitas vezes as pessoas, quando escutam essa passagem, falam: mas como que Deus pede para um pai oferecer um filho em sacrifício? Pois é, nós sabemos que aqui, no final, o anjo vem, segura a mão de Abraão: não toques em Isaque, o teu filho, né? E no lugar dele oferece ali um cordeiro, né? Está ali amarrado, está preso no espinheiro, busca ele e oferece no lugar do teu filho. Abraão está aqui no monte. Jesus hoje no Evangelho está no monte da transfiguração também, lugar alto. O monte é a presença da manifestação de Deus. Nós vemos no Evangelho Elias e Moisés. Moisés subiu, ficou 40 dias no Monte Horebe para receber os 10 mandamentos, as tábuas da lei, a lei de Deus. O profeta Elias também, quando apertou o cerco ali e perseguiram ele, né, fugiu para o monte também para dar um tempo lá, se esconder lá. Ir para o monte é ir para ter uma experiência com o divino, direta. Não é uma experiência qualquer, é uma experiência direta. E Jesus toma Pedro, Tiago e João para ensiná-los a como também buscar ter pela presença de Jesus. E a questão da atenção, da prontidão, de saber o que acontece, ter essa experiência. E eis que nós observamos aqui, em primeiro lugar, o desfecho. Deus poupa Isaque. Deus poupa o menino sorriso. Né? Isaque é sorriso. Isaac, sorriso. Sorriso de Deus. Né? Quanto esse menino fez realmente agora Sara sorrir de uma forma agradecida a Deus e não debochada. Né? Ele se chamará Isaque. Agora você vai sorrir de forma adequada, agradecida, reconhecida a Deus. Isaac, teu filho. Né? E ela entendeu isso. Né? Ela entendeu isso na sua experiência também. Observe que Deus não é um Deus cruel. Ele, em hipótese alguma, vai atentar com a vida de alguém. Deus é o Deus da vida. Ele gerou a vida, Ele dá a vida, Ele concede a vida. E fez isso apenas para provar. Aqui que está a grande chave deste capítulo 22 do Gênesis. Deus não tentou Abraão, Deus provou. Há muita diferença. A tentação faz com que, se você cede à tentação, você passa para o outro lado e passa a viver não segundo a Deus, mas segundo a tentação que veio até você. E nós sabemos quem é o grande tentador da história, quem faz com que a gente se sinta tentado a não fazer a vontade expressa de Deus na nossa vida. Nós sabemos, não é verdade? Muito bem, passada a aprovação para aquele que se manteve firme, Abraão, a preservação da vida de Isaac e a garantia da descendência. E da descendência de Abraão todos nós somos, inclusive o próprio Jesus Cristo. Né?
primeiro a crer em Deus, Pai da fé, né? E nós somos os descendentes de Abraão, né? Inclusive Jesus Cristo, Maria, São José, todos nós, né? Então, Abraão se torna modelo para nós, que em todas as circunstâncias nós podemos sim, depois de experimentar a Deus plenamente, manter. É isso que se chama na igreja. É aquilo que São Paulo falou, né? Praticamente aí, 3.000 anos mais tarde, aí, guardei a fé, combati. Todos os combates eu guardei a fé. Agora me resta o quê? A coroa, a salvação. São Paulo via a corrida nossa nesse mundo como um esportista. Várias vezes vocês já viram ele falando, né? A corrida, o combate. Ele vivia em Roma, na Grécia, via o combatendo, o combate, a corrida, o prêmio, os louros, a coroa, o prêmio, o louro, né? Quantos jogos ele assistiu? Muitos. A coroa de louro, a coroa da salvação, né? Então, São Paulo certamente deve ter se lembrado de Abraão e Jesus Cristo, que o deu a plenitude da fé por excelência. Guardei. Todos nós somos convidados a guardar a fé, seja ela qual for a prova que Deus coloca na nossa vida. E observe, Deus não iria tirar hipótese alguma. Ele não disse que ia, falou para ir, vai e faz, para provar se realmente Abraão. E Abraão fez. E nós fazemos o que Deus pede? Deus nos pede muito menos que um filho, muito menos. Muito menos que um filho. Um filho. Ou não? Oh, faça isso, não haja assim. Não, adorei.